Olá, meus queridos, estamos de volta para o nosso curso de formação de formadores do ECID. Nós vamos começar essa formação recordando a formação anterior. Nós estamos no nono vídeo que vai falar sobre a formação. O vídeo anterior também falou sobre a formação, então nós vamos fazer uma continuação do tema anterior. Nós estamos vendo os pilares do ECID, os 5 pilares que são o VAFAV, a vida espiritual, acompanhamento pessoal, formação, apostolado e vida de equipe. Então nós estamos no terceiro pilar, a formação. No vídeo anterior, nós vimos como a formação é essencial para nós conhecermos a nossa fé, para dar razão da nossa fé, porque Cristo é a verdade, porque nós temos necessidade de encontrar essa verdade e porque o ECID, que é encontros, convicções e decisões, se baseia na verdade. Precisamos nos formar para estar convictos dessas verdades e decidir por elas. Então, nós concluímos que o ECID ama a formação. Nós nos formamos em vários âmbitos, formação humana, espiritual, intelectual e apostólica, por vários meios, reuniões periódicas, cursilhos, acampamentos, tridos, retiros. Existem 4 etapas formativas que vão de acordo com a idade do membro do ECID. Primeira etapa, segunda, terceira e quarta, a partir dos 11 anos, até que se passa ao Reino Cristo, com 16, 17 ou 18 anos, segundo o amadurecimento de cada um. E cada etapa propicia um amor, uma virtude e um símbolo especificamente. Não quer dizer que não se trate de viver as outras virtudes do ECID, os amores do ECID nas seguintes etapas, nas outras etapas, mas que cada etapa tem um amor e um símbolo específico que ajuda a que você se aprofunde nessa, de tal maneira que depois de passar por todas as etapas, você tratou de se formar em cada um dos amores e em cada uma das virtudes. E o símbolo recorda justamente ou o amor, ou a virtude, ou ambos. Foram muitas coisas que nós vimos no vídeo anterior. Então, neste vídeo, o que nós vamos ver? O que sobrou? Pois é, nós queremos, primeiro, falar um pouco sobre a promoção de etapa, depois sobre o programa de formação e, por último, como que nós damos essa formação para os nossos adolescentes. Então, vamos lá. Promoção de etapa. Cada ano, o adolescente deve ser promovido de etapa de acordo com a sua idade. Então, se já está na idade para ser promovido, se faz a promoção. A ideia é buscar um momento oportuno durante o ano para fazer essa promoção, que deve incluir uma formação específica para que esse adolescente tome consciência do crescimento espiritual, humano, intelectual e apostólico que supõe essa nova etapa. E se pode ter também uma pequena cerimônia para a entrega dos símbolos de cada etapa, em um momento que favoreça o testemunho aos demais membros do ECID e aos pais. O objetivo é que essa cerimônia gere no coração do adolescente esse sentimento de crescimento espiritual, humano, intelectual e apostólico dentro do ECID e de responsabilidade. Eu assumo uma responsabilidade maior dentro da próxima etapa. O ideal seria que fosse no início do ano, para que todo esse ano já se viva nessa nova etapa de vida. Mas cada ECID vai organizar o seu calendário da maneira que for oportuna. Então, essa é a promoção de etapa, uma atividade simples que implica uma preparação prévia e depois uma breve cerimônia de entrega dos símbolos, no qual tomara que possam participar também os outros membros do ECID e os seus pais. Vamos falar agora do programa de formação. O que é um programa de formação? Bom, nós falamos que a formação é uma coisa muito importante para o membro do ECID. Então, um tema como este, que é o programa, a formação que o membro vai receber, não pode ficar à mercê da inspiração
do responsável de equipe, né? Que tema será que eu vou falar para ele nesse fim de semana? Será que eu vou falar sobre a virtude da caridade? Ou será que eu vou falar como se comportar nas aulas? O que será que eu estou inspirado para falar hoje? Vamos ver. Ou o que será que eles estão precisando? Não pode ser só isso. Também nós podemos incluir isso dentro da formação. Mas o principal tem que ser oferecido pelo ESID como algo institucional. Ou seja, um caminho formativo, um conteúdo de tal maneira que ao longo da sua vida do ESID, o membro do ESID saia com uma bagagem que seja o que nós consideramos como essencial para cada cristão. Esse é o programa de formação. Conteúdos que vão ser divididos ao longo do ano e ao longo dos anos, no qual o responsável de equipe se serve para preparar depois a sua formação. Ele vai no seu programa, organiza o calendário do ano e diz: essas são as formações que nós vamos dar este ano, e depois ele prepara para cada encontro a formação, se servindo das sugestões que o próprio programa de formação vai dar. O programa de formação, ele não oferece todas as formações preparadas, mas ele oferece um caminho bastante andado, sobretudo com o conteúdo essencial que nós precisamos, nós como responsáveis de equipe, precisamos transmitir para os nossos adolescentes. Isso é um programa de formação. No ESID, nós vamos usar a formação modular. Ou seja, são blocos de estudo. Você pega um bloco, estuda e depois passa para o seguinte bloco. De tal maneira que, ao final da sua vida no ESID, você tenha passado por diversos blocos de formação, independente do momento que você entra. Então, vamos supor que você chega e entra na terceira etapa. Então você começa pelo bloco número 1, estuda lá o bloco número 1 e de repente você termina e passa para o bloco número 2, estuda lá o bloco número 2 e assim por diante. E se você entrou na primeira etapa, você também começa lá no bloco número 1 e assim por diante. Então esse é o formato modular de formação. É claro que essa formação tem que ser adaptada à idade. Então, nós vamos falar que o bloco número 1 ele vai ter duas versões. A versão para a primeira e segunda etapa, a versão para a terceira e quarta etapa. Já os seguintes blocos praticamente vão ser adotados só a partir da terceira e quarta etapa. Então, não vão precisar uma modulação diferente, né? Quais são esses módulos? Nós vamos falar dos módulos ordinários e dos módulos especiais ou extraordinários. Em primeiro lugar, vem os módulos ordinários, são aqueles normais, standard, que nós queremos que todo mundo passe por esses módulos, né? Então, são os seguintes, né? O módulo 1, o conhecimento de Cristo e da fé católica. O módulo 2, o seguimento de Cristo como um caminho de discipulado. E o módulo 3, que são as principais virtudes. Então vamos ver cada um desses módulos mais em particular. No módulo 1, nós queremos conhecer a nossa fé católica. Nós não podemos querer avançar em qualquer outro conhecimento sem antes a gente ter muito firme o conhecimento da nossa própria fé católica. Quem é Cristo, o Filho de Deus que veio ao mundo para revelar o nosso caminho da salvação. E qual é esse caminho da salvação? Ter sede dele, dominá-lo. Isso é o que nós vemos no tema número 1. Veja, por exemplo, algumas das questões que nós vamos abordar no tema 1 sobre a fé católica, né? O querigma, o primeiro anúncio. O que quer dizer isso? O que Cristo veio trazer como a nossa fé em geral. Então nós vemos que Jesus é o Filho de Deus, veio ao mundo enviado pelo Pai por amor, morreu por nossos pecados, ressuscitou por nós, enviou o Espírito Santo e deixou-nos a igreja para nos ajudar a perseverar. Olha que caminho extraordinário.
mas nós precisamos ver isso em detalhe, porque senão nós não vamos nos apaixonar para seguir a Cristo, né? Depois o tema 2, a felicidade. É possível ser feliz neste mundo ou só na eternidade? Se é possível, qual é o caminho dessa felicidade aqui? Só é possível segundo Cristo. Então, como se dão esses passos? Não percam! Estudemos juntos o tema 2, que é Cristo e a nossa fé católica. Eu falei tema 2, mas na verdade é o módulo 1. Cristo e a fé católica. Aqui tem duas versões. A versão de primeira e segunda etapa e a versão de terceira e quarta etapa. A versão da primeira e segunda etapa é muito mais catequética. E não é exatamente uma catequese como a catequese de primeira comunhão, mas segue os mesmos temas, dados de uma maneira mais adaptada ao que é o estilo do ESID. Podemos dizer que é uma catequese método ESID. Já para a terceira e quarta etapa é o que nós acabamos de mostrar, esse temário que nós acabamos de mostrar, que é muito mais para adolescentes, entrando inclusive nas questões próprias da adolescência. Não percam, módulo 1, fenomenal. Terminado o módulo 1, nós apresentamos o módulo 2, que é um caminho. Nós queremos seguir a Cristo. Não basta saber o que nós devemos fazer para nos salvar. Não basta saber quem é Cristo, qual é o caminho que Ele nos propõe. Nós queremos seguir por esse caminho. Nós queremos ser discípulos de Cristo. Diz o Evangelho de São Mateus, aquele que quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Nós queremos seguir a Cristo. Nós não nos contentamos com menos. Então, o módulo 2 vai se fixar vai ser um caminho. Nós não vamos servir do Evangelho segundo São Marcos. Por que São Marcos? Né? São Marcos é o evangelho mais simples, é o menor evangelho. Ele é fruto da pregação de São Pedro. São Marcos era o discípulo de São Pedro. Então, naquela primeira comunidade de Roma, onde São Pedro estava pregando, imaginemos lá aquelas pessoas que estavam querendo seguir a Cristo, que não tinham conhecido a Cristo, mas estavam conhecendo São Pedro, que foi discípulo de Cristo, que é o primeiro Papa, que foi escolhido para ser a pedra onde Cristo construiu a sua igreja, ele mesmo explicando para as pessoas qual era o caminho de seguimento de Cristo, inclusive contando as suas próprias experiências no seguimento de Cristo. Olha que coisa mais extraordinária! E São Marcos ali, anotando tudo, aprendendo tudo, para depois transmitir. E Marcos anotou tudo tão bem que a própria comunidade lá de Roma pediu para ele, olha, coloca isso por escrito, porque nós vamos usar isso em todas as nossas formações. Isso é o Evangelho segundo São Marcos. Então, que melhor para estudar o discipulado de Cristo do que seguir o Evangelho? Nós queremos ir nas fontes, basta já de interpretações aí, de intermediários. Queremos nos encontrar com a palavra de Deus, queremos aprender a ler o Evangelho diretamente nas fontes, compreender o que está escrito aí. Olha que riqueza, que maravilha, que eu possa aprender a usar a palavra de Deus. E nós vamos tratar de fazer isso usando o Evangelho segundo São Marcos. Então, módulo 2, os segmentos de Cristo. Nós queremos ser discípulos de Cristo seguindo o Evangelho segundo São Marcos. E, finalmente, no módulo 3, nós queremos crescer na vivência das virtudes. Um homem, uma mulher que queiram seguir a Cristo precisam desenvolver virtudes, que são hábitos adquiridos bons. Sem virtudes, nós não somos nada, porque queremos fazer algo e depois não temos forças para fazer aquilo. Então, nós vamos estudar as virtudes, nós vamos querer conquistar as virtudes, as principais virtudes. Afinal de contas, nós queremos no mundo ser trevas ou queremos ser luz, né? Nós queremos ser no mundo de Cristo ou queremos ser do mundo? Nós queremos ser no mundo santos ou não ser santos?
nós queremos adquirir essas virtudes para fazer parte de nós. Uma pessoa virtuosa é uma pessoa que é verdadeiramente livre, porque as virtudes te libertam das suas paixões. Ela pode tomar decisões livres e seguir essas decisões com a graça de Deus, é óbvio. Então, nós vamos tratar de estudar o tema das virtudes. Nos vamos divertir bastante. Agora vamos ver os módulos especiais. Esses módulos especiais são módulos que complementam os módulos ordinários. Eles são usados para motivar, para dar um ânimo especial, para quebrar um pouco o ritmo formativo, porque às vezes a formação é difícil, é árdua. Então, nós criamos esses módulos especiais que o formador pode usar alguns elementos desse módulo especial enquanto estiver dando o outro módulo, né? Esses módulos extraordinários, especiais, quer dizer, né, são a vida dos santos, é o primeiro módulo. Então, nós vemos aqui alguns exemplos, né? Pode ser alguns quadrinhos, né? São José Calazans, Joana d'Arc, São Francisco de Assis, né? Ou em livros, né? São Bernardo, cadê? São Bernardo, Irmã Dulce, santos que ainda estão em canonização, um santo carioca, o Guido, ou também pessoas exemplares, por exemplo, esse Joseph Fadeli, que é O Preço a Pagar, um convertido do Islã que quase pagou com a sua vida, quase porque Deus foi misericordioso e o salvou, né, antes de que ele fosse executado pelos seus próprios familiares, imagina isso, né? E o outro módulo são os milagres eucarísticos ou fenômenos extraordinários. Você sabia que a Eucaristia, Jesus manifestou que a Eucaristia é verdadeiramente o corpo de Cristo em diversos milagres que existem ao longo do mundo, né? Em vários lugares do mundo, em vários momentos do mundo, milagres muito antigos que deram origem à festa do Corpus Christi e milagres que são mais recentes, que inclusive aconteceram faz pouquíssimo tempo, que ainda não estão comprovados, não estão, a igreja não pode dar assim um veredicto, porque acabam de acontecer, precisa estudar mais sobre isso. Então nós podemos ver isso. Ou outros fenômenos sobrenaturais, né? Por exemplo, os fenômenos ligados à Virgem de Guadalupe, a imagem de Guadalupe, que é uma imagem milagrosa que apareceu milagrosamente na tilma, que é o manto de um índio faz 500 anos, ou fenômenos relacionados ao demônio, manifestações do demônio, como o demônio se manifesta, etc. Então, esse módulo extraordinário também vai estar à disposição para que os formadores possam utilizar e fazer um contraponto com os módulos ordinários e assim estimulando mais o estudo para que nós tenhamos mais vontade ainda de estudar e aprender a nossa fé e querer ser discípulos de Cristo. E finalmente nós temos os módulos especiais para a quarta etapa. Essa etapa é uma etapa muito especial na vida do ESIG. Então, esses módulos preparam para a vida de fé de juventude, uma fé mais robusta. Então, o primeiro módulo é o módulo Curso Alfa, que é um curso querigmático com 12 encontros em vídeo que nos explicam como é o querigma. Tá gravando? Beleza, vamos dar um susto no Jason com isso aqui. Vamos lá. Opa, a gente tá num set, né? Tem que ter muito... Eita! Há muitas coisas que acontecem em nossas vidas todos os dias. E em um período de 24 horas, nos fazemos várias perguntas. Tipo, o que devo comer? O que devo vestir? Com quem devo andar? Às vezes são perguntas mais importantes, tipo, o que quero ser quando crescer? Com quem eu vou me casar? Onde vou morar? Mas de vez em quando nos fazemos perguntas ainda mais importantes, como, por que estou aqui? Qual é o meu propósito? Há mais na vida além disso?
A realidade é que não existem muitos lugares onde possamos ir e explorar as perguntas mais importantes da vida. Então, no Alpha, queremos criar um espaço onde possamos falar sobre esse tipo de pergunta de uma forma aberta e honesta. Em nosso coração é como se tivéssemos um tanque de felicidade que constantemente procuramos encher. Pode ser assim: se eu tivesse mais dinheiro, ou roupas melhores, ou uma namorada, aí eu seria feliz. Mas aí as noites acabavam e as meninas iam embora. Aí eu acho que era só eu, sabe? Eu e acho que Deus, né? E eu pensei, ok, com certeza a vida é mais do que isso. Porque eu só dizia eu quero e não tinha nada. Sentimos essa profunda sede espiritual que todos tentamos satisfazer. Como um cara que cresceu em um lar ateu, eu não podia aceitar facilmente o que ele tinha a dizer. Eu comecei, ok, isso aconteceu mesmo historicamente. Eu não vou engolir uma coisa só porque eu me deixei levar pela emoção. Restam a você aproximadamente 570 mil horas de vida. E queremos convidá-lo a passar menos de 24 horas delas conosco no Alpha. Sobre isso. O curso Beta, que é um curso sobre os evangelhos, ou melhor, é um curso sobre a vida de Jesus, seguindo um filme de Jesus, no qual nós lemos depois as passagens sobre o filme, vemos as cenas, lemos a passagem, comentamos a passagem e vamos aprendendo como foi a vida de Jesus, vendo em cenas e lendo nas próprias Sagradas Escrituras aquilo que ele está vivendo. E finalmente, quem foi Jesus de Nazaré? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Ele estava lá no paraíso com Adão e Eva. Ele estava lá com Noé, no grande dilúvio. Ele estava lá com Abraão, quando ele foi escolhido. Abraão, vou torná-lo pai de muitas nações. Ele estava lá quando Moisés libertou nosso povo do Egito. Eu estarei com você. Então, ele veio ao mundo. Uma estrela deverá sair de Jacó, e um cetro se levantará em Israel. A palavra se tornou carne. Veja, ali. E passou a viver entre nós. E finalmente o terceiro curso, que é o curso de preparação para o Reino Cristo. Então, aqueles que desejam passar para o Reino Cristo fazem uma preparação, uma transição para o Reino Cristo. Esses são os 3 cursos especiais dedicados exclusivamente para a quarta etapa. Quantas ofertas! Fenomenal! Vamos concluir a nossa formação de hoje recordando os principais elementos do vídeo que acabamos de ver. Falamos sobre a promoção de etapa, a sua importância e como se pode fazer.
Depois falamos sobre o programa de formação, explicando que é um conteúdo que o membro do ESIG deve cumprir, se sugere que se cumpra, e que o responsável de equipe se sirva desse conteúdo para preparar as reuniões semanais para passar aos membros do ESIG. Essas formações são modulares, então nós sugerimos primeiro os módulos ordinários, que são aqueles módulos com os quais todos os membros do ESIG deveriam passar. Então, o primeiro módulo ordinário é o conhecimento de Cristo e da fé católica, o segundo, o seguimento de Cristo como um discipulado, e o terceiro, as principais virtudes. Depois falamos dos módulos especiais, né, que são módulos que podem ser complementares, nós podemos usar para complementar os módulos oficiais ou ordinários. Falamos da vida dos santos, dos milagres eucarísticos e outros fenômenos extraordinários. E, finalmente, falamos dos módulos especiais para a quarta etapa, que são aqueles módulos que só os membros da quarta etapa vão ter acesso, porque são módulos mais maduros que preparam já para a juventude. É o curso Alfa, que é um curso querigmático de 12 encontros, o curso Beta, que é um curso sobre o Evangelho, a vivência do Evangelho através de um filme de Jesus e leitura da Sagrada Escritura, e o curso de transição para o Reino Cristo, que é uma preparação imediata para aqueles que queiram aderir, associar-se ao Reino Cristo. Espero que esse vídeo lhes seja útil e, se Deus quiser, nos vemos no próximo vídeo, no qual nós vamos falar como preparar essas formações de uma forma muito prática, com exemplos concretos para os nossos formadores responsáveis de equipe. Que Deus lhes abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fenomenal!